Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Abram comigo, por favor, a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4. Na última reflexão aos Efésios, nós vimos expositivamente os versos 1 a 3, falando sobre o dever e privilégio dos filhos, em honrar, em obedecerem a seus pais, e o que implica de promessa de Deus essa honra dos filhos aos pais. E nessa noite, pela graça de Deus, refletiremos no verso 4, que fala sobre o papel dos pais no treinamento, na disciplina, na educação de seus filhos. Efésios 6, verso 4, diz-nos assim, esta que é a palavra do Senhor: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, era uma vez um rei que tinha muitos filhos, mas esse rei desenvolveu um problema. Ele tinha predileção pelo segundo filho. Ele nunca contrariou esse segundo filho. Ele satisfez todos os desejos desse segundo filho. É aquilo que na nossa cultura nós chamamos de um menino mimado. Tudo que esse segundo filho quis, ele recebeu de seu pai. Aconteceu um problema no coração desse segundo filho. Por ele nunca ter sido repreendido por seu pai, por ele nunca ter seus desejos contrariados, ele entendeu que o seu irmão mais velho era o herdeiro do trono. Mas ele não aceitou isso em seu coração. Ele montou uma rebelião para usurpar o trono do pai com o pai em vida. E essa história terminou numa grande tragédia, com a morte desse filho. Lamentavelmente, essa é uma história verdadeira. E está registrada no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, nos 53 primeiros versos. O nome desse rei era Davi, e o nome do filho era Adonias. Davi colheu um amargo fruto, por não ter repreendido o seu filho no tempo certo. Mas não só Davi, todos os pais que seguem essa mesma linha, de satisfazerem todos os desejos dos filhos, e jamais repreendê-los, também, um dia colherão amargos frutos. Pais que criam seus filhos, com eles imaginando que são donos do mundo. Nada é mais importante para famílias fortes que o correto treinamento, a correta educação dos nossos filhos. Nós vivemos numa cultura que repudia a disciplina, a ordem e a decência. E a nossa cultura tem produzido uma geração de jovens incapazes de assumir responsabilidades, jovens que não conseguem ouvir uma repreensão, e jovens que não conseguem lidar com as frustrações naturais dessa vida difícil debaixo do sol. Jovens que ainda na adolescência começam a desenvolver diversos transtornos emocionais. Não nos enganemos, meu caro irmão, minha cara irmã, nós estamos colhendo frutos de uma cultura que repudia qualquer forma de disciplina aos filhos. Antes da gente entrar nesse texto, é importante a gente fazer algumas observações preliminares. Nesse texto de Paulo aos Efésios, nós vemos que, por um lado, nós não devemos provocar os filhos à ira, mas, por outro, nós devemos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo, ele procura, ao usar essas duas visões, corrigir aqui dois problemas, dois extremos na criação dos filhos. O primeiro problema é que Paulo procura corrigir aqueles pais que provocam os filhos à ira, exagerando na disciplina física, ou exercendo de maneira errada a sua autoridade. O segundo extremo que Paulo visa corrigir aqui, é o de pais que deixam os seus filhos entregues a si mesmos, fazendo todos os seus desejos e jamais contrariando os filhos. Paulo deseja que nós criemos os nossos filhos com a correção necessária, sem abusos, mas também sem omissões. Existem dois pontos muito importantes que a gente precisa levar em consideração aqui. O primeiro deles
é que Paulo traz esta orientação aos pais sobre o fundamento de Efésios 5, versos 18 a 21. Nesses textos, Paulo disse: não vivam como tolos, mas como sábios. Procurem salvar a vida de vocês. Resgatem o tempo de vocês. Como é que eu resgato a minha vida, salvo o meu tempo? Procurando compreender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu não me embriague com o vinho. Essa ideia do ébrio é a pessoa que não discerne que os dias são maus. E aí Paulo diz que é necessário que nós nos enchamos com o Espírito Santo, ou vivamos de tal maneira que nos coloquemos à disposição para sermos cheios do Espírito Santo. É sobre esse alicerce de vidas cheias do Espírito Santo que Paulo constrói o argumento sobre família. Como a mulher desenvolverá sua vida como esposa, como mãe. Como o homem desempenhará o seu papel como marido, como pai, como profissional. É nesse contexto do Espírito Santo que Paulo orientou aos filhos em Efésios 6, como eles devem obedecer e honrar os pais, e as colheitas que eles terão ao obedecerem os pais. E é nesse mesmo princípio de vidas cheias do Espírito Santo que Paulo fala aos pais criarem os seus filhos. E é justamente aqui onde muitas famílias têm falhado. É por falta de piedade, da verdadeira espiritualidade bíblica, que muitos pais, muitos casais, não conseguem cumprir a sua parte na responsabilidade de criar, de treinar seus filhos. A segunda observação que a gente tem que levar em consideração aqui, é que Paulo escreveu a carta aos Efésios para a igreja. Paulo não fala a homens e mulheres ímpios. Paulo fala a homens e mulheres que levam a palavra de Deus em consideração e que procuram obedecê-la. Então vamos para a exposição do texto em si. Paulo começa dizendo: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. O primeiro ponto que Paulo traz aqui é que a responsabilidade é do pai. Pastor, mas está escrito pais. Dá a ideia de homem e mulher juntos como casal. Não é. A palavra no original aqui é pater. É o homem. Só que Paulo usa o plural, pateres. Paulo dirige a sua fala aos homens, aos pais. E possivelmente Paulo utiliza essa frase porque Deus concedeu ao homem a responsabilidade espiritual do seu lar, a condução do seu lar. E é possível que Paulo tenha dirigido sua fala aos homens, porque muitos homens se preocupam muito mais em desenvolver seus hobbies do que em se preocupar com o treinamento de seus filhos. William Penn, fundador da Pensilvânia, um puritano do século XVIII, foi teólogo, filósofo, romancista e político. Ele já dizia no século XVIII que os homens se dedicam muito mais à criação de seus cavalos e de seus cães que a dedicação ao treinamento de seus filhos. Se William Penn vivesse em nossos dias, ele diria que os homens se preocupam muito mais com o polimento dos seus carros, a manutenção de seus hobbies, que com a preocupação de seus filhos. Um dos maiores fracassos de ser homem e pai é negligenciar a educação, a criação e o desenvolvimento de seus filhos. No cristianismo bíblico, o papel do homem, do pai na criação dos filhos é essencial. É claro que a gente não está negligenciando aqui o papel importantíssimo da mãe, mas muitos maridos entregam essa responsabilidade exclusivamente à mãe, à esposa. Eles se omitem, se esquivam, se descuidam, dizendo que a tarefa dele é ganhar o pão de cada dia e o da mulher criar os filhos. E a omissão dos pais na criação dos filhos acaba trazendo sérias consequências para as crianças, que crescerão sem um pai presente e sem um modelo de masculinidade bíblica a ser imitado. Paulo coloca a responsabilidade sobre os pais, porque o homem é o cabeça da família, é o líder, é aquele que dá exemplo, que encoraja, que estimula e que exercita a disciplina.
E Paulo começa a sua ordem de uma perspectiva negativa. Ele diz: pais, não provoquem os seus filhos a ira. O que Paulo quer dizer com isso? Os pais não devem tratar os filhos de uma maneira que eles fiquem melancólicos, amargurados, irados, profundamente decepcionados. Os pais não devem tratar os seus filhos de forma abusiva, de forma exagerada. Essa recomendação de Paulo é necessária porque frequentemente os pais se excedem no uso de sua autoridade sobre os filhos, extrapolando os limites que foram inclusive estabelecidos por Deus. Como resultado, filhos ficam amargurados, irritados, entristecidos, decepcionados e deixam de seguir a orientação e o conselho dos pais, podendo ir numa direção oposta, se rebelando contra os pais como uma forma de protesto. E os filhos, por conta dessa amargura contra os pais, podem se envolver em ações de pecado que pode ocasionar sua destruição. Talvez você esteja se perguntando: como é que eu posso, como pai e como mãe, provocar meu filho à ira? Eu quero trazer algumas sugestões aqui a você. Em primeiro lugar, nós levamos os nossos filhos à ira usando inapropriadamente a nossa autoridade. Ordens desnecessárias e absurdas irritam os nossos filhos. Há pais que fazem isto, obrigando os filhos a fazerem aquilo que eles não conseguem fazer. Há pais que, por alguma razão, se sentem muito frustrados profissionalmente, que impõem sobre os filhos um jugo muito pesado, no desejo de fazer o bem e garantir-lhes um futuro próspero, os sobrecarregam de tal maneira que conduzem seus filhos à amargura, à tristeza e à irritação. Há crianças que aos 8, 9 anos, está com a agenda tomada de segunda a sábado, pela manhã, pela tarde e à noite. Há crianças que não estão vivendo sua infância, que precisam trabalhar, e estudar é um trabalho pesado, 3 turnos, porque não basta ter média acima de 9, essa é a exigência de muitos pais, e ainda jogam isso sobre os filhos: eu te sustento, eu te dou dignidade, eu te dou uma boa escola, eu me mato de trabalhar, o mínimo que você tem que fazer é dar o máximo de você para fazer isso valer a pena, mas não sabe que está sobrecarregando o filho. Tem que aprender o outro idioma, tem que fazer tal coisa, é balé, é isso, é escola disso, é aula disso, é aula daquilo, é aula disso. São ordens abusivas sobre as crianças, e isso pode levar muitos filhos à ira. A segunda maneira da gente levar os nossos filhos à ira é exagerando na punição física. Quando a criança falha, ela precisa ser corrigida, verbalmente, se necessário, fisicamente. Mas o pai provoca a ira do filho quando ele se excede na correção por conta da agressão. Provérbios já nos diz isso no capítulo 19, verso 18. Provérbios diz: pai, mãe, castiga teu filho enquanto há esperança, mas tenha cuidado, não te excedas. Esse é um princípio que eu procuro trazer para a minha vida. E eu oro muito para que Deus me dê sabedoria e confesso o meu pecado quando eu erro, para que eu jamais corrija meus filhos no calor do momento. Quando eu recebo a notícia que eu sei que é necessária a disciplina do meu filho, de um dos meus filhos, naturalmente a primeira reação é a ira, é aquela tristeza que queima. Aquele não é o momento de agir, aquele é o momento de esperar, deixar a poeira baixar no coração, refletir sobre princípios bíblicos que eu deverei tratar com os meus filhos, a fim de transformar a consciência, porque esse é o propósito da disciplina, é transformar a consciência. E depois de refletir, poeira baixou no coração, aí sim é a hora de definir a disciplina. Se é só uma correção verbal, ou se já extrapolou muitos limites e é necessária uma pressão física. Mas com o meu coração no lugar. Há muitos pais que excedem no uso da força física, geram amargura, geram tristezas. Um amigo nosso, um irmão de fé presbiteriano, médico psiquiatra,
que trabalha como cirurgião médico, ele é pediatra, não psiquiatra, trabalha como cirurgião pediatra. Ele disse que tem recebido a entrada de muitas crianças com hematomas, queimadura por cigarro, feridas, fraturas diversas, até crianças com crânios fraturados, e muitas vezes são crianças de poucos meses de idade, e não somente o pai, agredidos também pela mãe. Então a gente leva os nossos filhos à ira quando não sabemos nos controlar emocionalmente e fisicamente. A terceira forma da gente levar os nossos filhos à ira é quando nós vivemos de maneira incoerente com aquilo que a gente diz crer. Filho, criança não mente, mas ele pega você o tempo todo nos pequenos delitos, nas pequenas inconsistências. Filho, ó, não pode falar mal do vizinho, mas ele pega você enfurecido com o vizinho, quando no domingo 7h30, 8 da manhã o som está alto, ou quando você precisa ouvir a sofrência do sertanejo universitário sábado até 2 da manhã. Ô filho, isso aqui, ó, é perigosíssimo para você, não te querem celular, em YouTube, está cheio de sexualidade corrompida, vai ensinar muita coisa ruim para você, mas a mãe não sai da tela do smartphone, o pai não se desliga do controle da TV. Pior que um mentiroso, meus queridos, é um mentiroso hipócrita. O pai que vive uma mentira, uma inconsistência entre aquilo que ele diz que é o correto e vive de outra maneira, leva seu filho ao desânimo, leva seu filho à tristeza e à irritação. A ira do filho também pode ser provocada através das críticas injustas e pesadas. Quando a gente exige do nosso filho, média mínima 9,5, é 9,5 para cima. E a gente não celebra o 7, que é o 10 para ele. O que eu quero dizer com isso? Cada criança é diferente da outra. Há crianças que serão nerds, que aprenderão com muita facilidade, que se darão muito bem em tudo que pegarem para fazer na área acadêmica. Há crianças que são muito boas em esportes. Há crianças que são ótimas em exatas, outras em humanas. É muito necessário, como pais, a gente conseguir discernir as aptidões, a vocação, as inclinações dos nossos filhos desde cedo e aprender a respeitar o limite dos nossos filhos, sem impor uma carga pesada demais, porque senão nós os levaremos à culpa, à amargura e a uma profunda tristeza com a gente. E aí Paulo, ele migra agora do argumento negativo, pais, não provoquem os seus filhos à ira, para o argumento positivo, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa criar? Para muitos de nós, criar é basicamente dar comida, sustento, educação e emprego. Muitos pais já têm isso estabelecido no coração. Eu tenho compromisso com os meus filhos até os 18 anos, até os 21 anos, até o término da faculdade. E quando o filho está terminando a faculdade, pronto, criei o meu filho. Mas as Escrituras trazem na ideia de criar a concepção de nutrir, de sustentar, de prover em todas as áreas da vida, na área material, psicológica, intelectual e, acima de tudo, o mais importante, nutrir no relacionamento com Deus. O maior legado que um pai e uma mãe podem deixar aos seus filhos, a maior herança, é o temor ao Senhor. Provérbios nos diz que o temor ao Senhor é mais precioso que ouro, prata e joias. O temor ao Senhor é mais precioso que ouro, prata e joias. Por que isso é o mais importante? Porque se os nossos filhos crescerem, vendo-nos satisfeitos em Deus, e saberem, por experiência, que Deus é nossa maior satisfação, ainda que eles não consigam
prata, ouro e joias, eles ficarão satisfeitos, porque terão maior tesouro em suas vidas. Então, criar significa isso, nutrir, construir, consciência de Deus como tesouro de maior valor no coração do filho. E aí Paulo diz, tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa disciplina? A palavra disciplina, aqui no original é paideia, de onde vem a expressão paidagogos, pedagogo, pedagogia. Um paidagogos, um pedagogo, é aquele que toma uma criança pequena pelas mãos e caminha com essa criança pelas diversas estradas da vida, enquanto ela amadurece. E treina essa criança para viver. E treina essa criança verbalmente, treina essa criança com instruções mais duras, com correções, e se for necessário, aplica inclusive correção física. Disciplinar significa isso. Toda disciplina que é feita sem o propósito de construir a consciência, vai levar os filhos à ira. E se a gente vai corrigir os nossos filhos fisicamente, a gente tem que fazer com a consciência de que nós os estamos treinando, para que eles saibam a diferença entre o certo e o errado. E tudo isso é para o bem da criança. Em primeiro lugar, a disciplina tem que ser feita sempre, verbalmente. Trazendo a consciência da criança, a verdade do reino de Deus e da palavra de Deus. Na medida em que ela, de maneira teimosa, vai furando sinais amarelos e vermelhos, aí é necessário passar para a pressão física. E aqui entra um grande problema, Para muitos pais, corrigir os filhos fisicamente é sinônimo de não amá-los, de não apreciá-los. Na verdade, alguns pais pensam que corrigir o filho fisicamente é sinônimo de ódio, mas a Escritura fala justamente o contrário. Abra comigo, por favor, deixe em Efésios 6 e abra o livro de Provérbios, capítulo 22, por favor, versículo 15. Provérbios 22, versículo 15. A estultícia, a tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo, queridos, que a tolice, o pecado, a vaidade, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina pode salvá-la. Vara aqui é apenas um sinônimo para a necessidade de correção. Talvez umas boas chineladas já resolvam. Volte algumas páginas e vá para Provérbios 13, versículo 24. Provérbios 13, versículo 24. O que retém a vara, o que segura a vara, aborrece o seu filho. Mas aquele que ama seu filho mesmo, cedo o disciplina. Embora para muitos pais amar o filho signifique não castigá-lo fisicamente, olha que a perspectiva de Deus é completamente o contrário. Quando a gente segura a vara, é prova de ódio. Aplicar a disciplina correta, desejando o bem da criança, é expressão de amor. O motivo é claro, meu querido irmão, minha querida irmã. A criança precisa ser instruída e corrigida desde cedo, para que aprenda a andar nos caminhos da vida, para que aprenda a amar a Deus, aprenda a temê-lo. Pastor Ney não está com um bebezinho em casa. Não é verdade que já disputa território? As famosas birras, disputa comando, disputa terreno, e se você cede, entende que aquele terreno já pertence a ela, aí vai querer ampliar as fronteiras, e quanto mais cede, daqui um pouco toda a sua vida foi tomada, e aquela criança se tornou o seu senhor, seu dono.
Passe algumas páginas e vá para Provérbios 29. Olha o que Provérbios 29, versículo 15 nos diz. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança que é entregue a si mesma se torna uma vergonha para a mãe. Todos os pais desejam que seus filhos se tornem adultos, sábios e maduros. E a melhor maneira de fazer isso é corrigi-lo fisicamente quando for necessário. Deixar de corrigir os filhos, especialmente a mãe, ela está fazendo com que esse filho se torne uma vergonha para ela lá no futuro. Queridos, como é verdadeira a palavra de Deus. Muitas mães costumam não corrigir seus filhos quando é necessário, mas quando estão em público, colhem os frutos disso. É possível que muitos de nós já tenham presenciado alguma cena patética de criança dando chilique, num shopping, num supermercado, na igreja, gritando com o pai, com a mãe, com os avós, e você tenha ficado constrangido com aquilo. Mas onde esse pequeno monstrinho foi criado? Onde ele foi adubado? No seio da família, pela omissão do pai e da mãe. A criança não aprendeu em casa que obedecer pai e mãe é uma honra. Olha Provérbios 29, versículo 17. Corrija o teu filho, e olha só a garantia, ele te dará descanso. Olha a expressão, dará delícias à tua alma. Ah, seria maravilhoso se todos os pais acreditassem de verdade nessa palavra aqui, ó. O descanso ao qual a palavra de Deus se refere aqui é a alegria que filhos obedientes trarão a seus pais. Mesmo que sejam crianças barulhentas, ativas e cheias de vida. A gente não está falando aqui de crianças robotizadas, crianças entristecidas, não. Há crianças que são alegres, cheias de vida, gostam de brincar, são felizes, exalam saúde. A gente está falando aqui de respeito. A gente está falando aqui de honra. A gente fala aqui de obediência. Esses são os princípios. Esses são os princípios que Paulo está trazendo aqui. E ele diz aí, ó, tratem de criá-los na disciplina, e aí ele dá a última recomendação, e na admoestação do Senhor. Admoestar é mudar a mente, é tratar o jeito de pensar, é corrigir a visão de mundo, é lidar com as ideias erradas, ensinando uma ideia correta. E a maneira da gente lidar com as ideias erradas e construir um pensamento correto é através da palavra de Deus. A palavra de Deus, meu caro irmão, minha cara irmã, caro amigo e amiga que está aqui conosco nessa noite, é um instrumento divinamente ordenado para orientar a criança na formulação correta das ideias, na aquisição correta dos valores, que vão guiar a vida delas até o fim. Abra a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, para você perceber o poder da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, está bem no finalzinho do Novo Testamento. Antes de Hebreus, antes da carta de Tito, aí tem 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Olha o que Paulo nos diz a respeito do valor, da importância da Bíblia. Toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, útil para corrigir, útil para educar na justiça, a fim de, esse é o propósito da Bíblia, de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Poder da Bíblia. E aqui vem o problema, meus caros irmãos. A gente não tem mais a Bíblia como suprema no nosso lar. Quando a gente abre a porta da entrada da nossa casa,
Normalmente, no primeiro cômodo, você tem uma tela que reina soberana. Quanto maior, melhor. Quanto mais possibilidade de entretenimento, melhor. Mas quando eu já estou cansado dessa tela enorme, eu tenho a tela menor, que me oferece outros recursos. E a palavra de Deus foi colocada de lado. E os pais já não a conhecem mais. E eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. E aí vem o grande problema. Os nossos filhos crescem, se tornam adolescentes, entram na juventude, são facilmente influenciados e saem da comunhão com o povo de Deus. Alguém pergunta, pastor, por que os nossos jovens se desviam tanto da fé? É porque, em boa parte, não toda, eles cresceram em lares que não eram saturados pelo treinamento do reino de Deus. Nós vivemos numa cultura já paganizada. O Ocidente se tornou a parte do planeta já pós-cristão. Os valores do cristianismo, do judaísmo cristão sobre casamento, família, servir a Deus, todos esses valores são frontalmente atacados, rejeitados. Padrões sobre sexo, valores sobre trabalho, tudo é relativizado. E nossos filhos são bombardeados incessantemente por uma cultura anti-Deus, por uma cultura antagônica ao reino de Deus. Eles possuem influenciadores particulares. E debaixo dos nossos olhos, os nossos filhos estão sendo perdidos. Mas talvez você diga, pastor, nós estamos todos os domingos à noite na igreja. Mas é impossível. O papel da igreja não é gerar a consciência integral de reino de Deus. Nem em você, nem em mim, nem nos nossos filhos. Nós estamos aqui para cultuar e para adorar a Deus. É no dia a dia, dentro da nossa casa, no quarto secreto, com a Bíblia aberta, com cânticos, com orações, que a nossa maturidade, a nossa consciência cristã se desenvolve. Então precisamos de arrependimento, porque tempo todos temos. John Piper já disse certa vez, que no dia do julgamento final, as redes sociais provarão que nossa falta de oração e intimidade com a Bíblia não era por falta de tempo. Precisamos, em primeiro lugar, de arrependimento verdadeiro, não arrependimento esmaltado, maquiado. Precisamos redesenhar nossa agenda em casa, nossa rotina, porque Deus nos deu filhos que pertencem a Ele. E esses filhos devem ter a consciência, a mente, o jeito de enxergar a vida, o jeito de sentir, o jeito de conviver, moldado segundo os valores do reino de Deus, porque os nossos filhos voarão, eles não pertencem a nós, eles voarão como flechas, e quando voarem como flechas, eles precisam voar com a consciência de que são cidadãos do reino de Deus, e que vivem num mundo absolutamente hostil a esse reino, e devem viver como sal e luz desse mundo. Mas eles não voarão como flecha para a glória de Deus, com a consciência de que são servos de Deus em missão, se essa consciência não for ensinada em casa, desde a mais tenra idade. Porque há uma consciência sendo formada em nossos filhos o tempo todo. Essa é a ordem de Paulo. Pais, não levem os seus filhos à ira,
mas criai-os na disciplina, paidagogos, é pegar na mão, se preocupar, investir tempo, suor, lágrimas, enquanto ele amadurece nessa vida debaixo do sol, marcada por tanta oposição ao Senhor que criou todas as coisas. Ontem perguntaram para mim, pastor, o senhor não está preocupado em fazer o doutorado, alguma coisa? Eu disse, agora não, porque eu tenho 2 crianças para criar. Elas precisam de mim, do meu tempo. Por isso que é importante se estudar enquanto jovem, fazer o que tiver que fazer, mas lidar com pôr freio na cobiça que é desenfreada quando vêm os filhos, porque eles precisarão de investimento, de energia, de tempo, de dedicação. Quais são as implicações desse versículo 4 de Efésios 6? A primeira delas é que a grande maioria dos problemas com os filhos, a grande maioria, se deve a uma criação deficiente, ou por abuso dos pais provocando os filhos à ira, ou por falta de disciplina e criação adequada no caminho do Senhor. A grande maioria dos problemas com os filhos se deve a uma deficiência nossa. Ou abusamos demais, ou fomos omissos demais. Mas agora é importante dizer que há exceções. Há pais devotos a Deus, cujos filhos são terríveis. E há pais que são ímpios cruéis, com bons filhos. Talvez você se recorde assim, de maneira vaga, da história do rei Acabe. Foi um rei muito cruel na história de Israel. Mas ele teve um filho chamado Ezequias, que foi um homem de Deus. Reinou justamente sobre Israel, derrubou os altares e foi responsável por um grande avivamento na história do povo de Deus. Agora, isso é exceção. A regra é esta: a criação de filhos adequada, correta, na presença do Senhor, vai produzir frutos no tempo certo. Mas o oposto também é verdade. Quem se descuida da criação de seus filhos também colherá os frutos, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Será que os problemas que a gente está enfrentando dentro de casa, na relação com os nossos filhos, não são decorrentes das nossas falhas como pais? A gente vê os nossos filhos muitas vezes andando por um caminho de morte. E começa devagarzinho, a gente diz, poxa, todo mundo faz, se o menino não fizer, se a menina não fizer, tadinho, vai ficar sozinho, vai ficar sozinha, e a gente vai dando concessões, e quando a gente percebe, o nosso filho se tornou indiferente, indiferente a nós, indiferente à fé, indiferente a Deus, indiferente a tudo. Quando a gente deixa de confrontá-los amorosamente, quando a gente deixa de moldar a mente deles segundo a palavra de Deus, nós estamos entregando os nossos filhos a si mesmos. Uma segunda implicação desse texto é que nós sempre dependeremos da graça de Deus. Se nossos filhos se tornarem crentes fiéis, terá sido apesar de nós. Por mais que a gente procure ser fiel a Deus, nós nunca conseguiremos ser o referencial por excelência de modelo, de líder, de encorajador, de disciplinador, de discipulador. Mas apesar da gente saber que nós nunca seremos o referencial perfeito, os nossos filhos devem crescer vendo em nós gente que se arrepende, gente que luta para amar a Deus, gente que se esforça, gente que tenta resistir até o sangue na luta contra o pecado. Alguém já disse que o exemplo, que a boca fala, mas o exemplo arrasta. Na medida que os nossos filhos forem crescendo e virem em nós vida com Deus, esse exemplo os arrastará. Em terceiro lugar, pais e mães devem reavaliar
como estão usando o seu tempo à luz desse mandamento da palavra de Deus para criarem seus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. A gente pode ver o quanto pais amam seus filhos. Em alguns casos, eles jamais emprestariam o seu automóvel a babá, mas concedem seus filhos período integral, às vezes 3 turnos, às babás. Com isso eu não estou dizendo que uma mulher casada e com filhos não pode estudar, ter ocupação, ter profissão. O que eu estou dizendo é que ela deve avaliar a sua vida, adequar a sua vida, seus estudos e seu emprego, de tal maneira que ela possa exercer realmente o seu papel de mãe presente, para criar os seus filhos, para ajudá-los e servir-lhes de modelo. E aqui a gente tem que confessar que nem toda mulher está preparada para ser mãe. Tem muita mulher que tem como objetivo final de vida se tornar uma grande profissional, distante do lar, que vive para cuidar sempre do corpo. Nesse caso, é muito melhor, se você é solteira, que você não se case. E se você está namorando e você não tem interesse por filhos, porque seus objetivos não contemplam filhos, se você se enxerga como alguém que será uma péssima mãe, é muito importante que você fale isso ao teu namorado e ao teu noivo. Porque se ele está esperando uma mulher que compartilhe com ele da construção de uma família, você tem que dar a ele a oportunidade de romper esse relacionamento, antes que ele se fira mais tarde com a sua escolha. E há maridos também, meus queridos, que trabalham muito e usam o pouco tempo livre para praticar seus esportes, para navegar na internet, para ver televisão, não dedicam tempo de qualidade aos seus filhos, e depois não é de admirar que eles recebam de volta a rebeldia, desobediência, desacato e inquietação. Não coloque a culpa sobre o seu filho, mas pense sobre a maneira como você está usando o seu tempo. É uma ordem de Paulo aos pais: crie seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. E para fazer isso é necessário tempo, dedicação, esforço, amor. E é necessário, acima de tudo, a gente adquirir uma visão do propósito de Deus em ter nos dado filhos. Porque Deus me concedeu filhos. Os filhos são do Senhor, diz-nos a palavra de Deus. Então eu preciso treinar os meus filhos para o Senhor. Eu preciso treinar os meus filhos como se o Senhor os estivesse treinando, porque os meus filhos devem viver nesse mundo para a glória de Deus, como sal e luz. Será médico? Será dentista? Será advogado? Será secretária do lar? Será funcionário público? Será comerciante? Será autônomo? Será manicure? Será historiador, professor, professora? O importante é que meu filho viva nesta vida como sal e luz para a glória de Deus, com a consciência de reino formada, que ele consiga, ao crescer, pelo treinamento que ele recebe no dia a dia, pelos paidagogos que Deus colocou sobre a vida dele, discernir o certo do errado, o bem do mal. Aqui não é só proibir, não pode isso, pode aquilo, não pode isso, pode aquilo, não faça isso, faça aquilo, não é isso. É criar uma consciência consistente de reino de Deus. Esse é o nosso chamado como pais. Esse é nosso privilégio como pais. Filhos são bênção que Deus concede, são herança que Deus nos dá. Mulheres, mães, não ouçam os ruídos da cultura ao seu redor, de que filho é um estorvo,
de que filho é uma pedra em teu caminho, para que você não realize seus sonhos profissionais, seu crescimento pessoal. Isso é uma mentira do inferno para a sua vida. As mãos que balançam o berço governam nações. Não há maior legado que você nutrir o coração, a alma, a consciência de alguém que cresceu dentro de você, que saiu de você, que mamou de você, que tem afetos profundos por você. Não ampute essa bênção do abraço, do beijo, do toque, da presença, da regularidade, de babar, de cuidar, de curtir, por conta de potes de ouro no fim do arco-íris. É isso que vendem para a gente. Potes de ouro no fim do arco-íris. Aí você sabe a história do duende, né? Ele andou, até chegar ao final do arco-íris, para encontrar o pote de ouro. Deu toda a sua energia. Quando chegou lá e abriu o pote, era farelo de arroz. A gente corre demais atrás de farelo de arroz, coisas que não têm sentido, quando presentes, milagres, dádivas estão debaixo do nosso nariz, diante dos nossos olhos, querendo colo, brincadeira, amor e correção. Amém?